Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Estamos, realmente ainda no processo da pandemia, né? Eu gosto de estar contextualizando, né, o tempo, até por conta de que é possível, né, no futuro, que alguém vá ouvir esse áudio lá na frente, daqui a 2 anos ou alguns meses, né? Então, para evitar esse problema, eu estou contextualizando. Hoje realmente é a data de São Pedro e São Paulo, tanto é que às 4 e pouco da manhã desta segunda-feira, que corresponde a 9h30, acho que 9h30 da manhã em Roma, foi realizada a missa do Papa Francisco para a solenidade de São Pedro e São Paulo. Se você ama a Igreja Católica, hoje é um dia de rezarmos pela Cátedra de Pedro, certo? Mas vamos lembrar também que nós devemos também estarmos rezando como igreja, né? E também estarmos unidos em oração para todas as pessoas que estão ainda se recuperando da Covid-19, estão hospitalizadas, estão passando por dificuldades e a cada dia que passa as notícias não andam boas, né? Só para se ter uma ideia, o que movimentou o noticiário e anda movimentando? A nuvem de gafanhotos. Sim, a nuvem de gafanhotos começou no Paraguai, desceu para a Argentina e corre o risco de invadir o Uruguai. O que me preocupa é a longo prazo, não é nesse momento, por incrível que pareça, né? Porque os gafanhotos estão se reproduzindo e insetos se reproduzem muito rápido. Não há agentes naturais para o combate, né? Porque os animais que poderiam estar se alimentando dos gafanhotos não devem existir mais, e há esse descontrole populacional. O que está segurando a nuvem de gafanhotos é o tempo frio, que já ocorre na região sul. Está tendo nuvem de gafanhoto na África, em alguns países africanos, principalmente aquela região da Somália, Etiópia, que já é miserável por natureza. E também nuvens de gafanhoto acho que em Bangladesh, Paquistão e uma parte da Índia. Tá ruim a coisa, né? Regiões pobres estão... Desculpa, a Argentina não é tão pobre assim, mas é duro, né? É justo a região que mais produz alimentos aqui na região sul. Não estou desmerecendo o Nordeste, mas quem mais detém a parte de produção, tipo exportação de alimentos, é aqui na região sul do Brasil. E então, independente se é uma praga, parecendo praga do Egito, né? Independente disso, no meio da pandemia do coronavírus, vamos rezar por conta disso, né? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, as últimas, não é fake news, são notícias, tá? Vi pelo portal R7. Outra coisa, antes que eu esqueça, alerta aos pais. Tem um similar do Momo e da baleia azul, tal do homem pateta. Então cuide com que o material, cuide com que perfis seus filhos e até adolescentes ficam conversando aí com o perfil de um cara que está fantasiado de pateta. A princípio, essas imagens foram pegas num perfil lá da Espanha ou de países de língua espanhola e tem alguém se passando por esse cara e incitando as pessoas a cometer suicídio ou fazer aqueles testes absurdos do tipo baleia azul. Onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo, né? Começou na região de Santa Catarina, teve um caso aqui em Curitiba, só que no caso de Curitiba parece que a mãe interceptou a mensagem. Esse perfil, essas pessoas chamam as crianças no privado para conversar.
Então, orientem bem seus filhos, filhas, ou coloquem aplicativos de controle, de privacidade. Tem que fazer isso, porque você não pode deixar uma criança de 10 anos em total privacidade, né? Acho que é importante porque faz parte da educação. E uma coisa que eu nunca me saiu da cabeça desse pessoal, principalmente na época da Baleia Azul, que depois criou um grande movimento aqui em Curitiba, contra o suicídio infantil e de adolescentes, porque infelizmente tiveram casos aqui de quase suicídio entre crianças, aqui na região de Curitiba, do tal da Baleia Azul. É que esses criminosos, né? Essas pessoas, eles sentem prazer em ver o outro sofrer e se matar. Então não deixa seus filhos nas mãos de gente ruim, de péssimas intenções e de péssima índole. Proteja mesmo. Faz quebra de privacidade, sim. Fica na cola. Dá trabalho? Dá. Mas, infelizmente, está acontecendo de novo aqui na região sul. E o pessoal da região sul deve ser um pouco introspectivo, né? Porque o pessoal aceita conversar. Ai, ai. É que eu não sei se captou, né? Mas passou um doido aí de moto. Fazer o quê, né? Tem de tudo um pouco. Então não deixe seus filhos à mercê dessa gente ruim. Eles sentem prazer em ter poder sobre a vida dos outros. Isso um carinha, um dos líderes lá, que foi ver. Eu vou ser preconceituosa mesmo. O cara que era líder de um desses grupos da Baleia Azul aí, dos diversos Baleia Azul que tiveram, era um auxiliar de pedreiro. O cara disse que sentia prazer em ter poder sobre o outro. Era um cara de 18 anos na época, tá? Então é esse tipo de gente que vai matar teu filho que você está criando com tanto carinho. Então cuidado, cuidado. É gente sabe? É bandido mesmo, é criminoso. Então não deixa isso acontecer, tá? Esse é o segundo ponto. Além da nuvem de gafanhotos, o homem pateta, que se fantasia de pateta, mas na realidade não é aquele cara. Tem gente se apropriando das imagens e vídeos e aliciando gente para fazer aqueles desafios de suicídio, tá? Outro ponto, também não é fake news. Se você quiser, confira lá, mas eu não consegui assistir o vídeo. A Nigéria. Diante da crise da pandemia do coronavírus, eu vou falar de gente ruim de novo, aumentou o número de torturas, mas torturas assim, cruéis mesmo, sob a justificativa de que a pessoa está com coronavírus ou não está respeitando o isolamento social. Isso está parecendo um papo que veio lá da Indonésia, né? Que tem aquele carinha lá, o presidente, sei lá se é ditador, o que é, que traficante tem que ser morto, né? Passa pela pena de morte. Aí diz que nesse começo da pandemia aí ele falou que quem não respeitasse não foi lockdown, mas o isolamento social ia ser recebido pela polícia a bala, ou ser interceptado a bala, uma coisa assim. Na Nigéria está acontecendo um processo de torturas, sob a alegação de que estão infringindo as regras de isolamento social. Torturas cruéis. Você pode estar conferindo essa notícia na BBC Brasil, no canal aqui do YouTube. Horrível. Coisa mais horrível. Aí eu dei uma de curiosa para saber as notícias da Venezuela, né? Para saber como é que tá a pandemia lá. A situação também não tá feliz, né? Tá horrível também. Então, as notícias do fim do mundo, né? Isso que eu não tô nem fazendo o react de teoria das conspirações por aí, porque também tem também. Tá rolando bastante coisa. Uma história meio triste, né? Credo. Enfim. Eu tô parecendo urubu azedo, né? Só passando informação ruim, mas essa do similar da baleia azul, é aqueles picos, né? Então, sempre orientar seus filhos para que não converse no privado com ninguém. Aliás, gente adulta não deveria conversar também no privado com ninguém estranho. Eu não dou bola para gente estranha. Eu sou bem arredia.
Ah, quantas vezes que eu não recebia oi, olá de perfis no Instagram, assim, que dava pra ver que eram uns caras, tinha uma foto bonita, mas é aqueles caras que quer extorquir dinheiro de mulher, né? Então não seja iludida. E você também não seja iludido. Tem gente querendo passar a perna em você e sentir o prazer de ver você ser miserável nos pés dessa pessoa, tá? Então, se você conhece alguém que está envolvido com um namoro virtual, tipo aqueles, eu já falei do programa, o Catfish, muito bom aquele programa, muito interessante, sabe? É para acabar com as ilusões da cabeça de muita gente. Agora, com essa pandemia, não tem nem como pensar em namorar, né? Mas vai que tem alguém caindo na lábia, sendo extorquido, enganado por anos por uma moça, uma suposta moça, um suposto homem. E infelizmente eu não posso julgar essas pessoas que se sentem atraídas. Eu já passei por essa fase também. É um negócio tipo, olha, é um processo doloroso. Depois que a gente passa, depois que eu passei, eu não vou mentir, aconteceu uma situação há uns 10 anos atrás. Depois que eu passei por isso, depois eu vi a burrice que eu fiz, ainda bem que não tinha envolvido dinheiro, mas minha reputação foi por água abaixo, eu fui difamada na internet, minha vida profissional virou um caco, não tinha mais vida social, não conseguia ir em show nenhum, né? Porque ia envolver um povo aí de uma dupla sertaneja. Então eu fiquei marcada aí no meio, né? Tipo, não podia nem nada, que já faziam um zóio torto. Aí o que que eu fiz? Resolvi não ir mais em lugar nenhum, não dar dinheiro pra ninguém, né? Graças a Deus, Deus me vingou. Deus me deu a justiça, graças a Deus, por outras vias. Mas eu penei muito. Então eu não critico essas pessoas. Então não critique essas pessoas que se iludem. Porque é um envolvimento tão grande, não sei se é uma mistura de idolatria com. Olha, é um negócio tão estranho que quando eu vejo uma pessoa iludida, teve um caso do Catfish, 10 anos um homem se apaixonou por uma mulher que usou a imagem de outra, 10 anos a mulher enganou ele e depois no final quando ela realmente quis aparecer não era tão bonita assim e ainda falou pra ele eu vou casar com outra pessoa. O homem ficou arrasado, mas ainda ficou ligado nela, pensando nela. Um amor platônico, né? Então existe esse tipo de caso. Então eu sempre falo, cuidado com essas coisas de se envolver via internet. Essas fantasias de que eu vou achar meu príncipe, minha princesa encantada na internet, é 1 para 1000. Eu só conheço até hoje um caso, na verdade 2 casos de 2 colegas minhas que se casaram mediante encontro na internet. Só que aí um até foi interessante, porque o encontro da internet foi com um ex-professor da gente, da faculdade ainda. Então até esse deu certo. Agora o outro, da outra colega, ficou meio estranho essa relação. Tem gente que se dá bem, tem gente que não se dá. Então tem que verificar essa questão de estado de vida. E ainda mais em pandemia não dá para pensar, até casamentos que estavam marcados foram adiados, né, gente? Então não comece a fazer coisa via internet assim de relacionamentos. Não conhece a pessoa via WhatsApp? Bloqueia. Quantas vezes que eu recebi papo de gente que eu nunca vi mais gordo, mais verde. Nunca. Bloqueei. Para evitar problemas, né? Eu não conheço a pessoa, olho para a foto, não sei quem é, o número não é identificado, nem começa, não dá bola. Tua mãe e teu pai não ensinaram você a não conversar com estranho? Então, na internet tem que estar redobrado. E aí vem os casos de novo de pico de suicídio. Desses negócios, desses testes suicidas. Momo fica. No... Olha, do que eu percebi desse novo perfil do homem pateta, esse consegue ser pior, porque o cara usa uma máscara de pateta. Então ele tem um lado mais humano, né? Não é que nem o Momo que é feio, ou aquele da baleia azul que a pessoa desenha uma baleia transfigurando o braço. Quando tem um rosto humano, as crianças veem que tem uma pessoa que acha que a pessoa não vai fazer mal. Aí já começa aqueles problemas de assédio sexual, etc, etc. Tá? Então fica o alerta para os pais. E também você que fica se apaixonando aí à toa por qualquer pessoa. Quebra isso, renuncia. Isso é tentação do demônio, tá? Nem eu vou chamar de capeta. É coisa do demônio mesmo.
tá? Então, faz aí direitinho a tua cabeça e não entra nessas neuras, não. Bem, então vamos direto para a liturgia diária. Hoje eu tô gravando um pouco antecipado, quero ver se eu consigo postar isso já na segunda-feira mesmo, que eu tô com planos aí para começo de junho, né? Eu não sei se é porque chega a metade do mês eu entro umas tristezas, mas bola para frente, né? Infelizmente a gente é frágil, depende de Jesus e a gente não tem missa. Quando falou a gente, é nós mesmo. O que eu sei é que a Arquidiocese de São Paulo vai abrir, né, para as missas agora, mas não sei, com quantidade de pessoas reduzidas. Andei sabendo, eu ouvi numa missa aí de uma paróquia da Arquidiocese de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então vamos ver quanto tempo dura. Infelizmente acho que não vai durar muito, mas não quero ser urubu azedo, né? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra desta segunda-feira, primeira leitura, está em Amós, capítulo 2, versículos de 6 a 10 e de 13 a 16. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem um justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome e deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens empadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos da ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés como calca o chão a carroça carregada de feixes, o mais ágil não conseguirá fugir. O mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro, o mais corajoso dentre os corajosos. Fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no Salmo 49, com o refrão: Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias, e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade, tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Assentado difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entende isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isso, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isso, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. O evangelho de hoje está em Mateus 8, versículos 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Muito bem, aqui termina a liturgia da palavra. A primeira leitura de hoje, na profecia de Amós, tem um versículo que fala: pai e filho se deitam com a mesma mulher e ficam se deitando em qualquer altar. Tá? Qualquer coisa eu vou pedir que você procure a liturgia diária pelo aplicativo da Canção Nova, ou da CNBB, ou da página do Padre Marcelo Rossi, ou do Padre Reginaldo Manzotti. Acho que no site do Padre Paulo Ricardo deve ter também a liturgia diária.
Procure a liturgia dessa segunda-feira e leia novamente esse trecho. O que acontece? Eu me lembrei de um livro, talvez você já tenha ouvido falar, talvez tenha lido, não gostou, que é o História do Heródoto. Tenho duas boas traduções aqui pelo Brasil, uma pela UNB, uma tradução do, acho que Gama Curi, e tem um D de Ouro também, mas não sei se existe esse D de Ouro. Eu sugiro esse da UNB, se você puder conseguir a versão digital ou a versão integral em papel mesmo. Nesse livro de história do Heródoto, ele é um pouco confuso, assim, sabe? É bom você não começar com ele do início. Tem uma parte que vai falar dos povos da Babilônia, acho que da Síria, e vai falar dos costumes das prostitutas sagradas. É nessa parte que eu queria falar. Como é que começou a prostituição? Então, a prostituição, falando a verdade mesmo, a prostituição, as mulheres, né, se dedicando a vender seus corpos, o pessoal fala, né, que é a profissão mais antiga do mundo, e é verdade. É uma profissão tão antiga que começou como nos templos de adoração a deusas da fertilidade. Então, mulheres se deitavam com homens desconhecidos em troca de ofertas em dinheiro, mas era na realidade um culto idólatra. Tá? E isso é interessante para meditação, porque as pessoas acham que hoje é banal, prostituição, drogas e tal, porque até a droga, né, se você parar para pensar, vai lá no histórico da coca, folha de coca, eles eram usados em processos de rituais para deixar meio loucão mesmo no processo lá de acionar a divindade, na hora que tá tocando incenso, fazer um sacrifício de sangue, entendeu? Isso aqui na América Latina. Então tudo que a gente vê hoje as mazelas do mundo, eles tiveram um início, era um motivo de uso ou ações de adoração a divindades pagãs e idólatras. E eu acho tão engraçado, sabe, pastores evangélicos em falar de que a gente adora imagem ou adora Nossa Senhora, adora santo. Mas fazer esse percurso histórico, isso eles não fazem, né? Porque não têm o conhecimento. Eu sei que uma coisa não tem a ver com a outra, mas vai que eu tô falando com um irmãozinho evangélico, ó, vai se informar. Eu tô te dando conhecimento, tá? Heródoto escreveu histórias no século V, ganhou um concurso, isso é o contexto do escrito dele. Poucos historiadores fazem um estudo real e sério a respeito do livro de histórias do Heródoto. Ele é considerado pai da história, mas é pouco estudado, mesmo em dias atuais. E existem boas traduções, se você não quer essa tradução em língua portuguesa e você lê espanhol, tem a editorial Gredos na Espanha, se não me engano, acho que é da Universidade de Salamanca, que tem uma ótima tradução em espanhol. É um material da capinha azul. Muito boa. Tem edições bilíngues também, né? Eu já conheço uma que era norte-americana que me fugiu a editora. Mas de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer assim, você quer ler, quer saber mais detalhes sobre a prostituição no tempo lá daquela região da Babilônia, da Síria, pipipi, vizinhos lá de Jerusalém, porque aqui estamos lendo do Antigo Testamento. E esse versículo me lembra, pai e filho se deitam com a mesma mulher, se deitando em qualquer altar. O que é esse altar? É porque as mulheres prostitutas daquela época eram sacerdotisas voltadas e devotadas, consagradas a uma entidade feminina, que não sei se era da fertilidade ou o que é, e que recebiam em dinheiro, como tipo oferta para o templo, entendeu? Mas era um ato ritualístico.
Essas mulheres eram uma espécie de consagradas, vamos colocar assim, consagradas a essa divindade. Então tinha um efeito divino para elas, sabe? Então fica aqui a minha reflexão da leitura do dia. Por quê? Por que que eu estou citando histórias? Porque é o História do Heródoto é onde tem essa parte escrita. Só que tem que procurar lá. Eu não vou me recordar em que parte que tá, mas se você pegar a região da Babilônia que ele vai fazer, aí você vai descobrir o nome da deusa, quem é essas sacerdotisas e pipipi. Deixa eu ver. Tinha um livro, mas esse material está esgotado já tem uns 30 anos. Acho que é a História da Sexualidade, História do Sexo. É da editora Brasiliense, acho que nem existe mais essa editora. Aí conta lá as histórias, né, das mulheres, desde uma esposa de imperador romano até um povo, até a imperatriz Teodora do reino da Constantinopla era meio ligada umas coisas assim, né? Então é um tema que choca, né? Inclusive, acho que tem um material, Os Deuses Gregos. Acho que é isso. Os Deuses Gregos era da editora Companhia das Letras, do Vernan, Pierre Vernan. Dentro tem um capítulo que fala da adoração a um deus, cuja representação é um falo, é um pênis. Sabe? Então, ficou esquecido, né? Porque choca, né? Mas havia um templo dedicado a um deus fálico. Então, essas coisas, a questão da sexualidade é um tabu? Sim, ele é um tabu. É um dos pontos que pega o ser humano. E hoje ficou muito banal, né? Mas antes, nos inícios, era tudo algo consagrado a uma divindade. Havia um rito por trás. E a droga, como no caso a cocaína, as folhas de coca, eles eram usados pelos sacerdotes para poder ficar lá alucinadão ou dopar as suas vítimas em sacrifícios humanos. Então, foi encontrado, né, 2 crianças mumificadas lá que estavam com a boca repleta de folha de coca, provavelmente para dopar e deixar elas morrerem lá como sacrifícios humanos. Então, tantas outras coisas. Meditação, que a psicologia está trazendo, está dizendo que é algo cientificamente. Sim, tem seu lado científico, mas a meditação, a mantralização, né? Ficar rodopiando, que nem quer ver. Tem um pessoal que chama sufis, né? Eles rodam. Acho que como é que é? Eles fazem uma posição de uma mão esquerda para cima e a mão direita para baixo. Eles ficam rodopiando, não sei em que sentido lá, e eles entram em êxtase. É um ato meio religioso. E às vezes as pessoas usam essas técnicas, algumas coisas assim, tiram do meio religioso, divino, mesmo sendo um lado divino pagão, e adentram para o mundo do comum, como se fosse uma coisa, nada a ver. Não é assim, tá? Então, se eu tô falando isso é porque me chamou atenção, eu senti, realmente me deu uma vontade de falar, porque é a segunda vez que eu tô gravando esse áudio da segunda, não deu certo a primeira, eu falei uma bobeira lá, descartei. E aí eu tô gravando de novo, e de novo me veio, não, eu tenho que falar essa parte, para que a pessoa entenda, né? Que por que o pai e o filho estão se deitando com a mulher, com a mesma mulher e se deitando em qualquer altar? É por conta disso. É porque a prostituição, o início da prostituição feminina era sagrada para elas, né? Porque eram consagradas a uma divindade pagã e ainda recebiam em dinheiro. E quem conta isso é o Heródoto. Mas existem outros historiadores da antiguidade que vão estar falando essas coisas meio cabeludas assim. É só pesquisar com cuidado, tá? Mas existe, né? É lógico que uma pessoa que é muito ligada a essas coisas, melhor não estudar. Agora, se você aguenta, por exemplo, faz teologia do corpo, né?
tem esses estudos, eu acho que é importante você contextualizar, passar essa informação, porque é um contexto interessante. Senão fica para você, tá? É um subsídio. Por isso que realmente o corpo é um templo santo. Interessante observar que no evangelho de hoje, Jesus fala, né, que eu não tenho toca, não tenho lugar para descansar. E esses dias me aconteceu de eu estar fazendo a meditação, lembrei desse evangelho de hoje, foi esses dias. E eu fiquei pensando, se Jesus está dizendo que eu não tenho lugar para descansar, imagina o Espírito Santo que foi expulso por nós mesmos. Nós expulsamos o Espírito Santo de nós mesmos. Às vezes a gente pede o Espírito Santo, mas nós expulsamos ele pelos nossos pecados, erros, desmazelos, né, com Deus, com Jesus. Tadinho, o Espírito Santo não tem casa. E ainda a gente fica enfiando coisas no corpo, né? Injetando, comendo, fornicando, vacinas, que a gente nem sabe, aceitando sistemas do mundo, né? Então a gente está expulsando o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem repouso. Não repousa em nós. E ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade muito sensível. Se Jesus é sensível, tem empatia e tudo, o Espírito Santo é muito mais sensível. Fiquemos com essa reflexão, né? Eu só joguei uma batata quente no colinho de vocês, mas vou deixar vocês com essa reflexão para esta segunda-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Descansem. Eu sei que a ansiedade está grande, né? E vamos rezar por todos os desempregados, toda essa situação. Tem gente falando que a coisa vai piorar. Pode piorar mesmo, mas a gente precisa estar confiante. E mesmo com ansiedade ou sem ansiedade, aguentarmos firmes em Cristo. Paz e bem.